Amém? Quantos estão com expectativa que Deus pode fazer algo nessa tarde? Aleluia. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 5, esse texto muito conhecido. Quero que você acompanhe conosco. Você que nos visita e não tem a Bíblia aí em mãos, não tem a Bíblia no celular, acompanhe conosco aqui no telão. Nesse domingo de Santa Ceia, nós precisamos aqui avançar, certo? Temos um horário, cremos que o Senhor vai fazer algo lindo dentro desse tempo que nós temos aqui. Lucas capítulo 5, a partir, me dá mais um pouquinho de grave, tá um pouquinho abafado, viu, assim o som, só ajusta um pouquinho aí. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, pode até botar um pouquinho mais de retorno, certo? Vamos ajustar um pouquinho aí. Lucas capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Vão ajustando e quando tiver ok eu digo, viu? Lucas capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Você está me ouvindo bem? Você que está lá atrás? Tá bom aí o som? Lucas capítulo de número 5, melhorou, vão ajustando. A partir do verso 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Podem continuar ajustando aí. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. As redes, elas iam se rasgando, rompendo. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, do Senhor. Pedro disse para Jesus: retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros. Abre mais um pouquinho o som assim, ó, fica mais. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Queridos, a rede, ela não pode se romper. É sobre isso que nós vamos falar nessa tarde. Nós precisamos, irmãos, dar uma atenção maior para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Nós precisamos valorizar, e quando eu digo valorizar, não é apenas dizer obrigado, mas que a gente possa cuidar daquilo que Deus já está realizando na nossa vida. Quantas vezes nós, no desejo de querer algo mais de Deus, nós vamos passando por cima daquilo que Deus já construiu ou está construindo na nossa vida. Nós vamos esquecendo da bênção de ontem, querendo uma bênção nova hoje.
E Jesus quer que eu e você possamos cuidar daquilo que Ele está fazendo. O Espírito quer que eu e você possamos valorizar o que Ele está fazendo, para que algumas redes não se rompam, para que a gente não perca o milagre já realizado na nossa história, para que a gente não perca o que Ele está construindo. Vocês estão me ouvindo bem? Para que você não perca aquilo que Ele começou a fazer na nossa vida, na sua vida. E o nosso comportamento pós-milagre, ele é tão importante quanto aquele comportamento que a gente tem antes do milagre. Antes do milagre a gente está com o coração quebrantado, antes do milagre a gente está ali envolvido, mas o pós-milagre é de suma importância. É Jesus em Lucas no capítulo 8, no versículo de número 55, dizendo para o Jairo e para a sua esposa: olhem, cuidem desse milagre, deem de comer para essa menina, dá de comer para a filha que foi ressuscitada, dá de comer para a filha que tornou a vida. Ei, é cuidar daquilo que Jesus fez. Jesus dizendo: olha, antes de pedir mais para mim, cuidem daquilo que eu já fiz, porque todo milagre traz consigo uma responsabilidade. Não pense que você vai receber algo de Deus e você vai continuar vivendo uma vida à vontade. Não. Se Deus fez algo na vida do Gilberto, se Deus fez algo nessa igreja, consequentemente a nossa responsabilidade tem aumentado. Nós estamos mais vigilantes, nossos olhos estão mais abertos, nós estamos nos policiando mais. Por quê? Porque nós não queremos que a rede se rompa, nós não queremos perder aquilo que Deus está construindo. Quantos de vocês não já viram alguém quebrando? Quantos de vocês não já viram alguém indo à falência? Alguém muito próspero, que recebeu muito, foi muito abençoado, alguém de renome, de sobrenome poderoso, e veio a falência, a bancarrota, veio a miséria. Por quê, pastor? Porque aquela pessoa não cuidou, aquela pessoa não valorizou o que o Senhor estava fazendo no casamento. A palavra dele para nós nessa tarde é: cuidem do que eu estou fazendo, valorize o que eu estou fazendo. A mulher flagrada em adultério, ela recebe muito, diga, ela recebeu muito. E a palavra de Jesus para ela é: olha, cuide daquilo que eu fiz na sua vida. Aonde estão os teus acusadores? Aonde estão aqueles que querem te apedrejar? Ah, Jesus, foram embora. E Jesus disse: tampouco eu te condeno. Vai, mas não peques mais. Cuida desse perdão que eu estou te dando. Cuida dessa nova chance. Quantos livramentos. O carro virou e você está vivo. Conheço história de pessoas assim. O carro capotou, virou tantas vezes, e ele veio para a igreja 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois ele sumiu. Por quê, pastor? Porque o pós-milagre não valia nada para aquela pessoa. Precisamos cuidar daquilo que Deus está fazendo. E por vezes, irmãos, nós estamos deixando escapar alguns milagres das nossas mãos. Por que que nós estamos deixando escapar? Insistindo com alguns posicionamentos. É Deus que separou o Saul, porque o Saul não é apenas uma escolha do Saul, também é uma escolha de Deus. Ele foi ungido. Um dia ele foi homem de Deus, mas ele insistiu com um posicionamento. Ele insistiu na desobediência, ele insistiu no não arrependimento. O que acontece com Saul? O Saul vai perder o que Deus fez por ele. Ele agora não é mais o queridinho de Deus. Agora Deus já escolheu alguém que, segundo o seu coração, Deus já escolheu Davi. Agora o Saul está dispensado. Pense, que dor é você ser dispensado. O apóstolo Paulo faz daquela experiência com Deus, em Atos capítulo 9, com Jesus, ele faz daquilo algo grandioso.
O apóstolo Paulo está dizendo, eu preciso cuidar disso. Então eu não vou voltar para Jerusalém, eu vou entrar em Damasco. Ele entra em Damasco, recebe imposição de mãos, é batizado com o Espírito Santo, ele se alimenta, se sente fortalecido, valorizando, cuidando, se responsabilizando por aquilo que Deus fez. Quantos estão se responsabilizando pelo seu casamento? Quantos estão se responsabilizando pelo milagre? O carro que virou e você está vivo, quantos estão se responsabilizando por isso? Cuide disso. Faça com que isso reverbere na vida de alguém. Faça com que isso toque a vida de alguém, ecoe na vida de alguém. Nós recebemos tanto de Deus e Deus quer que isso reverbere na vida de outra pessoa. Pelo menos testemunhe daquilo que Deus está fazendo. Eu estava conversando com uma pessoa e dizendo para ela, se o evangelho, ou melhor, se as pessoas perdidas dependessem de alguns crentes, elas estavam aperreadas. Se a salvação dessa cidade dependesse de alguns crentes, a Santa Inês estava tadinha. Porque tem gente que não está nem aí, irmãos. Tem gente que é sua vida e ponto final. É a sua bênção e ponto final. O que Deus fez ontem não reverbera na vida nem da pessoa que trabalha na casa dela, porque nem lá ela dá testemunho. Se posicione nesses dias. Faça com que Deus fez na sua história toque a vida do outro. Eu não estou te chamando para ser pastor. Não estou te chamando para ir para a África. Eu estou te chamando para testemunhar dentro da sua casa, ganhar a sua mãe. Estou te chamando para você testemunhar onde você trabalha. Eu estou te chamando para você testemunhar lá na sua cela, no meio do seu discipulado. Ninguém está chamando você para ser pastor, para ganhar o planeta Terra. Não, ganha só o seu bairro. Ganha só a sua rua. Faça com que Deus fez na sua história. Faça disso algo grandioso. É isso que o apóstolo Paulo, ou foi isso que o apóstolo Paulo fez naqueles dias. Porque é você que cuida. Sou eu que cuido para que a rede não se rompa. Você pensa que Jesus, em Lucas capítulo 5, Jesus ia intervir para que aquela rede não se rasgasse? Claro que não. A parte dele ele fez. Qual é a parte dele? Botar peixe na rede. Botou ou não botou? Botou porção dupla ali dentro. Fez algo extraordinário ali. Agora quem cuida para que a rede não se rompa é o Pedro e os seus amigos. Quem deve cuidar para preservar o milagre que Deus fez na sua história não é anjo que desce do céu, não é o Espírito Santo, é você. Não é o Espírito Santo que cuida disso, é você que cuida. Você está entendendo? O problema é que tem peixe na rede, a rede está para se romper e a gente fica dizendo, socorre-me Senhor para que essa rede não se rompa. Não, as nossas atitudes vão dizer se a rede vai se romper ou não, se nós vamos perder a bênção ou não. Conhece alguém que perdeu a bênção? Em Lucas, no capítulo 5, Jesus não ia intervir naquela realidade, como não interviu. É o Pedro, ou era o Pedro e os seus amigos que deveriam agir para que o pior não acontecesse, e eles fizeram isso. Se nós queremos que algumas redes não se rompam na nossa vida, se nós não queremos perder aquilo que Deus começou a fazer, olhe para cá, porque pense como é difícil restaurar, sim ou não? Como é difícil ser rico, ficar pobre, ser rico de novo. Como é difícil quebrar e começar de novo. Como é difícil uma igreja grande fracassar e recomeçar de novo. Está aí a bola de neve. E a nossa oração é que Deus restaure aquela igreja. A nossa oração é que aquela igreja avance de novo. Olhe para cá, mas a gente sabe que humanamente falando é difícil, sim ou não? O supermercado era grande, aí quebrou, agora virou um comérciozinho. Vamos virar o supermercado de novo, é fácil? Não, você está aqui? Amém. Não é fácil. E se nós queremos que essas redes não se rasguem,
Se você não quer que a rede do seu casamento, que Deus fez tanto, ela se rompa e você perca a sua bênção, você precisa perceber quando a rede está com o risco de se romper. A primeira coisa que os discípulos fizeram naquele dia, pastora, foi perceber que a rede ia se romper. Versículo 6 e versículo 7 nós nem vamos ler. Eles iam percebendo que a rede estava para se romper. E o lindo, olhe para mim, é que eles não ficaram dizendo como alguns crentes dizem: não, isto não vai acontecer, está cancelado a rede se rasgar. Nós não aceitamos que essa rede se rasgue. Não é assim que eu digo e você diz? É. Eles não ficaram brigando com a realidade. Eles estão puxando, estão percebendo que a rede vai se romper. E eles não ficam dizendo: está cancelado, está decretado, eu não aceito. Senhor, eu não estou aqui nesse casamento para viver isso. Olha, tira isso da minha vida. Não trabalharam dessa forma. Porque isso não resolve o problema na rede. O que resolve para que a rede não se rompa são atitudes práticas. Fio, amigos de outros barcos, venham, para que a gente possa dividir esses peixes, para que as redes não se rompam. Você está comigo? Eles não ficaram dizendo: está cancelado. Atitudes práticas é que fazem com que as redes da nossa vida não se rasguem. É se separar, é ver qual é a amizade que está te fazendo mal, é vigiar, é estar atento. Alguém me manda um WhatsApp, um número que não é salvo, e diz assim: a paz, ou então oi, ou bom dia. Querido, não tem resposta nem na China. Pastor, quer dizer que o senhor não atende quem não está salvo? Atende, desde que diga logo: a paz do Senhor, sou fulano de tal, estou precisando de oração, é isso que está acontecendo na minha vida, onde é a sua igreja? Aí sim. Oi, a paz. Vai esperar 3 dias, 1 semana, 1 ano. Porque nós estamos atentos, vigilantes, tomando atitudes práticas para que a nossa rede não se rasgue. Tem marido comentando fotos no Instagram: sua rede do casamento vai se romper, queridão. E quando estiver se rompendo, não fique dizendo: está quebrado, está cancelado, está decretado. Eu não casei para isso, eu não aceito. Tem uns crentes que dizem isso: não aceito isso na minha vida. Mano, você pode não aceitar, não aceitar. Se você não toma atitude prática de tirar aquela pessoa errada da sua vida, de vigiar, de se separar, de vencer suas paixões, suas loucuras. Ei, olha para cá, a rede vai se romper. É atitude prática. Não é ficar dizendo que vai fazer o jejum, é fazer o jejum. Não é ficar dizendo que vai orar, é orar. É mudar de rota, mudar de rua. É sair daquele caminho que te prejudica. Atitudes práticas é que vão impedir que a rede se rompa. Ah, meu Deus, querem levar meus filhos. Ficou ótimo o microfone agora. A Joquebede está dizendo: vão levar meu filho, vão matar meu filho. Eu não aceito. Hã? Eu sou a mãe. É? Está quebrado. É? Quem tem promessa de Deus não morre. Ó. Olha para cá, ela não disse nada disso. Tem umas coisas que a gente canta errado. E já cantamos, mas não cantamos mais. Olha para mim. Porque quem tem promessa de Deus e anda sem capacete pode morrer. Quem tem promessa de Deus e anda sem cinto de segurança pode morrer. Quem tem promessa de Deus e infringe os sinais, passa com o semáforo fechado, essa pessoa vai sim ter uma chance muito grande de morrer. Mas tem uns crentes que estão cantando isso aí fora e não estão fazendo por onde. Olhe para mim, a Joquebede pegou um cesto, calafetou, com betume pinte, colocou o filho dentro do rio, tomou uma atitude prática. O Jacó, estou correndo hoje, estou acelerando. O Jacó está na casa do Labão, diga Labão. É o tio dele, diga tio. O tio dele está enrolando ele, diga enganando.
Ele trabalhou por uma mulher, o tio deu outra. O salário dele foi mudado pelo menos 10 vezes. O tio é enrolado. Lembra de alguém enrolado? Fecha o olho. Abre ligeiro, porque só você pensar nele dá zebra. É o Labão. O que o Jacó ficou falando na casa do Labão? Eu não aceito. Está cancelado. Atitude prática. Você quer vir com lábia? Vou redobrar por cima de você. Vou armar uma estratégia aqui que eu vou pegar tudo que nascer aqui, vai ser meu. Você está comigo? Deus ama atitude prática. Quer sanar sua vida financeira, quer resolver suas questões financeiras, atitude prática, não é orar sobre os carnês. É resolver algumas coisas na sua vida, é largar de comprar pela emoção, é largar de comprar pelo impulso, é o Espírito Santo coordenando sua vida na hora da compra. Não é você na sua emoção, gostei, comprei. Não, a pergunta é, preciso? Não preciso, não compro. Atitude prática que vai mudando a nossa história, que vai fazendo com que algumas redes continuem firmes. Naquele dia, irmãos, os discípulos de Jesus, o Pedro e os seus amigos, eles tiveram humildade. E a humildade sustenta a rede. Diga para quem está do seu lado, a humildade sustenta o milagre. Diga, a humildade sustenta o sucesso. Pastor Allenberg, o Pedro e os seus amigos naquele dia, eles foram humildes. Humildes para reconhecer que eles não estavam prontos o suficiente para pescarem aquela quantidade de peixes. O que é isso? Humildade. Os discípulos experientes, os discípulos poderosos, pescadores fortes, olhe para cá, têm que reconhecer diante dos outros pescadores que eles não estavam prontos o suficiente para pescarem aquela quantidade de peixe. Eles estavam com a rede errada. Versículo 6 e versículo 7, eles reconhecem. A Bíblia diz assim, e fazendo uma grande quantidade de peixe, a rede ia se rasgar, então a humildade veio no coração deles, e eles disseram no versículo 7, venham, me ajudem os outros barcos, venham aqui me socorrer, porque nós não estávamos prontos o suficiente. Irmãos, olhe para mim, a humildade ainda está em moda. Sabe quando é que a rede não vai se romper? Primeiro, a rede não vai se romper se você perceber o rompimento dela, a possibilidade dela se romper na hora certa. Segundo, a rede não vai se romper se você tiver humildade suficiente para reconhecer que você não estava pronto para aquela pescaria. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Sabe qual é o grito deles naquele dia? É um grito de socorro. Nós precisamos de ajuda. É isso que eles estão dizendo no verso 6 e no verso 7. Isso é humildade. Saia daqui hoje, homem e mulher. Olha para cá. Saia daqui hoje com seu coração humilde, quebrantado, para pedir ajuda, para mostrar que você não estava pronto o suficiente, para mostrar suas fraquezas, para que alguém estenda a mão para você. Porque às vezes a gente está percebendo a rede se rompendo, mas a nossa soberba, a nossa vaidade, nosso orgulho está lá em cima, e a gente não reconhece. Como é que está a empresa? Rapaz, está bem demais, só no vermelho. E como é que está as coisas? Está bem demais. E o casamento maravilhoso. Ei, seja humilde o suficiente para reconhecer suas debilidades. É isso que vai impedir que você perca algumas bênçãos na sua vida. É você dizer, realmente eu não estava pronto, minha mãe me socorre, eu entrei nesse casamento e eu não sei como lidar agora, me dá uns conselhos, senta comigo, faz um discipulado. Você está aqui. Nós não estamos na igreja, irmãos, para mostrar uma coisa que nós não somos. Abra o seu coração com o seu discipulador, com o seu pastor, com a sua pastora. Mostre alguma debilidade, peça socorro antes que a rede se rompa. Até Jesus mostrou humildade. Está no alma
aflita. E ele diz: me ajuda em oração. Olha só, Jesus pedindo ajuda para os seus discípulos em oração. Lindo ou não lindo? Lindo. Quantos estão prontos para pedir ajuda? Quantos vão pedir socorro no dia que a depressão chegar? Faça isso. Tem gente pronta para ajudar você, mas as pessoas não estão adivinhando. As pessoas precisam que você peça socorro, assovie, chame outros barcos para socorrer o seu barco. Isso vai impedir que as redes se rompam. Isso vai impedir que algumas coisas aconteçam na sua vida. Isso vai impedir de você perder algumas bênçãos. Olhe para mim. Acredite. Cuidar daquilo que o Senhor está fazendo custa muito pouco. Diga para quem está do seu lado, diga assim: cuidar daquilo que Deus está fazendo. Cuidar das redes custa muito pouco. Olhe para mim. O que custa mais, pastor Alenberg, cuidar da rede para não se romper, ou receber o grande milagre dos peixes na rede? Olhe para cá. O que custa mais é ver o milagre acontecendo. Não tinha peixe, eles pescaram toda a noite e nada apanharam. Então, às vezes, custa muito mais receber do que cuidar. E a gente tem negligenciado esse cuidar que custa tão pouco. Eu vejo alguns pais cuidando dos seus filhos. E o menino pula, e o menino faz isso, e tem um fio descascado, e o menino passa por cima, está brincando com o quê? Com fio desencapado. E o pai parecendo um abestado, sorrindo. Irmãos, meus meninos nasceram, começaram a andar dentro de casa. Eu fechei todas as tomadas, ajeitei tudo e organizei tudo. E o ventilador que não tinha aquela tampa, eu botei para ele não cortar o dedo. E eu ajeitava tudo. Porque eu preciso cuidar do que Deus fez. Eu preciso valorizar o que Deus fez. Custa tão pouco. Custa mais receber o milagre. Custa mais receber a bênção do que cuidar da bênção. Porque para receber aquela bênção, irmãos, o Pedro precisou enfrentar, ou melhor dizendo, o Pedro precisou entender que a dor e a frustração da noite anterior não podia impedi-lo de servir a Jesus. Versículo 3 do texto que eu li: entrando em um dos barcos, que era o barco do fracasso, o barco da pesca que não deu certo, o barco do Simão, do Pedro, pediu-lhe que eu afastasse um pouco da praia, e se assentou para ensinar do barco as multidões. Diga para quem está do seu lado, diga: o barco que Jesus entrou é o barco do fracasso, da decepção, da frustração da noite anterior. Olhe para mim. Quantas vezes nós não estamos como Pedro? Sim ou não? Sim. Não deu certo ontem, frustrou ontem, as coisas acabaram ontem. Olhe para mim. Mas o Pedro, diante de uma frustração, da dor, ele entendeu que aquilo que ele viveu ontem não pode impedi-lo de servir Jesus. Quando Jesus entra no barco e diz: eu preciso do teu barco, vamos colocar esse barco lá no meio, para que eu possa de lá pregar para a multidão. O Pedro disse sim. Viver as frustrações, as dores que o Pedro viveu, eu e você vivemos, ou um dia vamos viver. Agora, a diferença do Pedro para alguns de nós, sabe qual é? É que aquilo não impediu o Pedro de servir Jesus. E muitas vezes as decepções que a gente tem, as frustrações, elas têm impedido você de servir Jesus. Quantas pessoas estavam aqui e receberam uma frustração, foram decepcionadas dentro da igreja, sabe o que elas dizem? Não vou servir mais Jesus. Jesus entrou no barco, diz: embora. Ele diz: não vou não, porque eu fui frustrado, me decepcionei, não peguei nada ontem, então esse barco não sai daqui. Alguns de nós, muitas vezes estamos dizendo isso. Sim ou não? Sim.
Vai fazer 22 anos que eu sirvo a Deus, dia 3 de dezembro. Vamos fazer um culto, fazer um bolo. E eu já tive frustração na igreja, decepção na igreja. Olhe para cá, mas olhe para cá. Eu nunca deixei de estar aqui. Eu nunca deixei de servir. E eu não estou falando de pastor agora não. Eu nunca deixei de servir. De arrumar a cadeira, de capinar a frente da igreja. De limpar banheiro. De visitar pessoas. De ir para a minha cela. De discipular gente difícil. Eu nunca deixei. Porque a frustração de ontem, a decepção que eu tive, não pode me impedir de servir Jesus. Nós estamos aqui porque alguém sacrificou de maneira poderosa. E às vezes nós entramos na casa de Deus e nós queremos só receber. Deus está te chamando, te trouxe aqui hoje, o Espírito está dizendo: ei, eu quero usar o teu barco, a tua vida, para falar à multidão. Eu quero que você me sirva, mesmo na sua dor, na sua escassez, mesmo diante da pesca que não deu certo. Eu quero que você continue me servindo. Diga amém, dê aplauso. Salmo 126, versículo 6. Porque os que com lágrima, os 5 diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quem mesmo frustrado não deixa de servir Jesus. Quem mesmo dolorido não deixa de servir Jesus. Volta com a sua promessa. Não tem a sua rede rompida. Não perde as suas bênçãos. Hoje é tarde de Santa Ceia. Faça uma reflexão da sua vida. Ah, pastor, eu estou fazendo muito lá fora. Eu estou fazendo muito. Ei, glória a Deus. Mas o instrumento que Deus quer usar é a igreja local. O instrumento que Deus quer usar é a igreja que você faz parte. Você pode fazer 1 milhão lá fora, mas você tem que fazer 1% aqui dentro, porque tudo começa aqui, na igreja local, onde você é alimentado. Você pode fazer muito lá fora, sem a Peniel, e isso é louvável, é lindo, mas você precisa fazer um pouquinho com a Peniel, com a igreja que você congrega. Pastor, o senhor está falando de quê? Eu estou falando de princípio, só de princípio, não é o que eu penso. É princípio, tudo começa na igreja local. Eu posso ter um orfanato lá fora, particular, não é da Peniel, eu sou crente da Peniel e eu tenho um orfanato. E eu quero que você abra o seu orfanato e nem bote o nome de Peniel lá. Seu orfanato, você é crente daqui, está fazendo um orfanato lindo, mas à medida que você congrega aqui, você precisa cuidar pelo menos de uma criança no que diz respeito ao corpo de Cristo, o lugar que você faz parte. A gente pode fazer muito lá fora, desde que a gente faça um pouquinho com a igreja local. Você pode ser o cantor famoso gospel do planeta, mas você precisa cantar um dia aqui, de graça, se você é daqui. Amém? Em Atos, no capítulo 16, no verso 25, o Paulo e Silas estão presos. Mas aquela dor, a frustração, não tira deles o desejo de seguir e de servir Jesus. Irmão, se eu encerrasse aqui já era o suficiente. Que a gente possa entender isso hoje. Acabar com esse discurso. Eu estou passando um problema, então eu saio do louvor. Eu estou passando um problema, então eu saio da externa. Eu estou passando um problema, então eu saio do clique, eu saio da cela. Você está comigo? Atos 16, 25, eles estão cheios de problema. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor à meia-noite. Eles não deixaram Jesus. Eles não deixaram de fazer. Eles não deixaram de servir. E à medida que eles fizeram isso, isso reverberou em toda a prisão. Os presos foram libertos, o carcereiro foi salvo, porque alguém decidiu ser quem realmente Deus tinha proposto para ele ser. Seja quem Deus lhe chamou para você ser. Seja quem Deus escolheu
Seja verdadeiramente viva a sua verdadeira versão. Pedro está rendido à palavra. Ele não cede só à palavra que geraria o milagre. Ele também está rendido, entregue à palavra que o comissiona. Diga: o Pedro não está aceitando só a palavra do milagre, mas a palavra que o comissiona. Ele também está rendido a essa palavra. Porque às vezes, olhe para mim, versículo 4, versículo 5, coloca no telão, vou ler já já. Às vezes a gente está pronto, está rendido. A palavra, olhe para cá, que gera um milagre, está ou não está? Há ano o homem diz, vai, e o Senhor te conceda a tua petição. Há ano, eu me rendo a essa palavra, eu quero essa palavra. Quantos de nós não recebemos a palavra da profecia boa, uma chave na mão, um milagre? A Bíblia diz, quando Jesus acabou de falar, ele diz para o Pedro, vamos pescar. Versículo 5, Pedro disse, pescamos a noite toda e nada apanhamos, mas eu me submeto a essa palavra, eu me rendo a essa palavra. Tira o texto, só a essa palavra ele se rende. O versículo 3 que eu li, é a palavra que o comissionava. Entra no barco, tira ele daqui, porque eu preciso pregar. É a palavra que mexia com a agenda dele. Era a palavra, olha para cá, acima de tudo, olha o que o Espírito está dizendo. Era a palavra que ia de contra aos seus desejos e planos, porque ele queria o quê? Lavar as redes, descansar, se preparar para o próximo dia. Mas mesmo uma palavra no verso 3 que vai de contra ao seu sonho, seu desejo, sua vontade, ele se rende a essa palavra também. O problema é que nós às vezes só queremos a palavra do verso 4. Nós só queremos a palavra do verso 5. Bora pescar. Me submeto, lança a rede. Senhor, trabalhei a noite toda e nada apanhei, mas eu lanço agora. Mas no verso 3 também ele aceita a palavra. Você está disposto a receber uma palavra hoje que vai de contra a sua agenda? Seu desejo? Seus planos? Você aceita Jesus dizer não hoje para você? Talvez você está orando por aquele relacionamento e aquilo é um engano. Não estou dizendo que é, estou dizendo que pode ser um engano. E Jesus diz não para você. E você faz o quê? Você não se submete àquela palavra. Uma pessoa, um tempo desse, saiu da igreja. Era do meu discipulado com a pastora. Uma jovem saiu da igreja, saiu do nosso discipulado. Por quê? Porque começou a teclar com uma pessoa na internet que não era crente. E a pastora disse, muito cuidado. Não, mas eu quero ir lá conhecê-lo. A pastora disse, muito cuidado. Não, mas eu quero me relacionar com ele. A pastora disse, olha, veja direitinho. A senhora é contra? Então eu saio da igreja, eu saio do seu discipulado, porque eu só quero a palavra do verso 4, do verso 5. Eu não quero a palavra do verso 3. Você pode até respirar. Somos assim ou não somos? Somos. Às vezes somos assim. Quando a palavra nos contraria, seja do pai, seja da mãe, seja do líder, a gente tem a tendência de se revoltar. Porque a gente vem para o evangelho e a gente não entende que evangelho tem cheiro de sacrifício. A gente não entende que servir a Deus é dizer não às nossas vontades. A gente quer Deus e quer o mundo. A gente quer Deus e quer mamon. Mas nós não podemos seguir a dois senhores. Ou você larga a amante, ou você serve Jesus. Você não pode ter amante e servir Jesus. E quem age assim, quem aceita essa palavra do verso 3, tem recompensa.
Pastor, ele precisava de peixe. E agora no verso 4, depois que ele serve com o barco, Jesus se volta para ele e diz assim: vamos pescar? Vamos mudar a tua vida? Vamos botar peixe nesse barco? Porque nós servimos um Deus que é galardoador. Ei, quando você sacrifica, você é premiado. Nós servimos um Deus que premia. E eu fico impressionado, gente, que Jesus faz mais do que nós pedimos. O que o Pedro queria naquele dia, na noite passada? O que ele quer agora de manhã, quando Jesus diz assim: nós vamos pescar? O que o Pedro quer, gente? O que ele queria? Barco cheio, sim ou não? Jesus deu barco cheio? 2 barcos cheíssimos. Cheíssimos. Certinho? 2 barcos bastante cheios. A ponto de irem a pique. Porque quando você, olha para cá, aceita a palavra dele, você não fica pensando nos versículos da Bíblia que você gosta e outros que você não gosta. Quando você aceita toda a Bíblia como um pacote de Deus para a sua vida, do Espírito para a sua vida, ele premia você. Você quer um barco de peixe? Ele te dá 2. Você quer uma casa? Ele te dá mais do que isso. Você quer o amor da sua vida? Ele te dá mais do que isso. Você está comigo? Sai daqui, homem de Deus e mulher de Deus, para viver essa palavra. Você está comigo? Jesus fez mais do que eles estavam pedindo. Acredite, aquele milagre, a rede não se romper, foi apenas uma porta de entrada para algo maior que Deus tinha para a vida deles. O que Deus começou a fazer na vida do Gilberto, na sua vida, é apenas a porta de entrada para algo maior. Quantos têm sido abençoados? Quantos têm recebido peixe? Quantos têm recebido provisão? É só a ponta do iceberg. Tem muita coisa ainda vindo na sua direção. Tem muita bênção de Deus para a sua história. Diga: eu quero. A rede não se romper. Eu estou indo para o finalmente. Aquele tanto de peixe é apenas a porta de entrada para algo maior. Versículo 10. Doravante. Versículo 11. Versículo 9. Versículo 10. Bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Pedro: não temas, porque o que eu fiz agorinha é só a porta de entrada para algo maior. Vou fazer assim para você bater uma foto boa. Maior. Valorizar o trabalho dela. Amém? Ela vai, poxa, os meninos do clique vão dizer: poxa, como você conseguiu? Certo? Hoje é o dia dela. Ser valorizada lá. Não temas, porque de hoje para frente você será pescador de homens. Aquilo foi tão poderoso, aquilo foi tão forte, que no verso 11 eles deixaram tudo e passaram a seguir Jesus. Eles fizeram a escolha certa. Pedro e os seus amigos tomaram a melhor das escolhas, das decisões naquele dia. Não permita que nenhuma rede se rompa na sua vida. Ninguém que entrou aqui hoje, olha para cá. Todos vocês que entraram aqui, melhor dizendo, vocês não vão perder o que Deus está fazendo. E para não perder, muitas vezes é preciso compartilhar. É preciso abrir a porta para outros, é preciso assoviar, chamar os outros barcos. Mas eu profetizo isso, o que Deus começou a fazer na sua vida.
as bênçãos derramadas sobre a nossa história, nós vamos cuidar das redes para que elas não se rompam, porque as redes cheias, elas são um sinal de algo maior que Ele vai fazer na nossa história, na nossa casa, na nossa família. Diga amém, dê um aplauso, fique de pé comigo. Fique de pé. Quantos vão cuidar do milagre? Cuide do milagre. Cuide do que você recebeu. Tem gente que não podia ter filho, agora está grávida. Ou teve filho. Está nem aí. Meu Deus, meu menino dá trabalho. Você queria ser a Ana. Você estava igual a Raquel, dizendo, dai-me filho, senão eu morro. E Ele te deu. Você está dizendo que Ele corre muito agora. Cuida dele. Você queria a casona, você nem limpa agora. Eu quero uma casa maior, um quarto maior. Meu Deus, essa casa é tão grande agora. Você queria um trabalho, você está murmurando que amanhã é segunda. Você estava chorando, você fez um voto, você entregou uma oferta aqui em dezembro, porque você queria um milagre. Você abusou o patrão, abusei aquele patrão. Você vai acabar com isso hoje. Você vai cuidar para que a rede não se rompa. Quantos não querem perder suas bênçãos? Quantos não querem perder o que Deus tem feito nas suas finanças, no seu casamento? Ah, Pai, nós queremos proteger as nossas finanças. Como é que eu cuido da rede da finança? É dando dízimo, é dando oferta, dando a primícia, sendo generoso. Eu cuido da rede das minhas finanças. Como é que eu cuido do meu casamento? É vigiando. Essa rede nunca vai se romper se você vigiar. Coloca a mão no seu coração, ore hoje. Diga, Senhor, percebi que tem uma rede na minha vida querendo se rasgar. Não deixa ela se rasgar. Me ajuda a tomar atitudes práticas hoje, para que essa rede não se rompa. Levante suas mãos, vá orando, vá orando. Vá orando, vá orando, vá orando, vá orando. Vai orando, vai orando. Cantaremos santo, é o teu nome. Cantaremos santo. Orando. Se rasgou o véu que nos separava da tua glória. E naquela cruz Ele se entregou, mostrou miséria na Cantaremos santo, é o teu nome. Cantaremos santo, santo. Cantaremos santo, é o teu nome. Cantaremos santo. Deus te abençoe. Deus guarde o teu milagre, para que você nunca perca. Deus guarde o que você tem recebido no coração nesse lugar. Que as sementes que têm caído no seu coração sejam como algo poderoso para uma nova estação na sua vida. Não deixe essa semente morrer. Não deixe nenhuma semente morrer. Não deixe que a rede se rasgue. Guarde o que Deus tem feito. Guarda no teu coração. Não permita que isso se perca. Não deixe o mundo roubar. Não deixe os problemas como espinhos sufocarem isso. Não deixe, não deixe. Talvez você tenha recebido palavras lindas aqui. Deixe que as dificuldades da vida sufoquem essa palavra. Não, não.
Nós abençoamos o cálice, abençoamos o suco de uva, abençoamos o pão, no nome de Jesus. Que ao comermos desse pão e bebermos o cálice, sejamos renovados, algumas brechas se fechem na nossa vida, as redes que estavam para elas sejam fortalecidas hoje, ao comermos do pão e bebermos o cálice, em nome de Jesus. Todos que são batizados nas águas, todos que estão aí em paz, todos que estão aí aptos para ceiar, saia do seu lugar, pegue o cálice, pegue o pão e volte para o seu lugar. Não coma e nem beba agora. Lá atrás também tem cálice, lá atrás também tem pão. O que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. Aleluia! Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. O gesto simples de amor do jumentinho triunfou. Bendito o Rei, em nome do Senhor, toda a terra ao Messias. A morte não pode deter o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor do jumentinho. Cante bem forte, igreja. Bendito! Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter o sangue derramado foi ao terceiro Porque do Senhor que também peguei, que é o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de ter ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Diz todas as vezes que eu beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O que nós estamos fazendo aqui é uma ordem do Senhor. Ceiar é sinalizar para o inferno, sinalizar para o céu que Jesus venceu. Quando nós ceiamos, nós estamos dizendo: olha, Ele venceu. Nós estamos anunciando a morte dele na cruz, lá onde Ele venceu o pecado, lá onde Ele venceu as nossas dores, lá onde Ele derrotou as nossas crises. Quando nós ceiamos, nós estamos afirmando
Nós estamos dizendo: olha, Jesus venceu. E se Ele venceu, Gilberto venceu, você venceu. Sua casa venceu, sua família venceu. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Nós estamos aqui obedecendo a sua ordem. Até Jesus voltar, nós vamos comer o pão e beber o cálice. Faça isso, coma o pão e beba o cálice. Quantos saem daqui hoje fortalecidos, com as suas redes mais fortes? Quantos querem hoje entregar a vida a Jesus? Tem alguém que ainda não fez isso e quer fazer? Quero te dar a oportunidade hoje. Você, pastor, ora por mim, eu quero entregar minha vida hoje a Jesus. Quero viver um novo tempo a partir de hoje. Me dá um sinal. Tem alguém? Me dá um sinal. Vem aqui na frente. Mais alguém, mais alguém, mais alguém. Tem alguém que quer se reconciliar? Já foi crente, quer voltar hoje? Me dá um sinal. Me dá um sinal. Vem logo. Tem uma vida? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Para mim aqui. A pastora vai orar de frente para mim. Glória a Jesus pela Tem alguém? Louvado seja Deus por essa decisão. Vocês vão repetir comigo bem forte. Feche os olhos, diga: Senhor Jesus, amém. Agora só eu vou orar por vocês. Paizinho querido, Deus eterno, eu te apresento essas vidas preciosas que decidiram fazer uma aliança contigo essa noite. Paizinho, que elas possam experienciar, que elas nunca se desviem nem para a direita nem para a esquerda, que eles se sintam amados nessa igreja, apacentados, bem cuidados, discipulados. Eu os abençoo e profetizo sobre a vida do novo tempo e uma nova história. Todos digam amém. Sai do seu lugar e dá um abraço deles. Sejam bem-vindos à família de Glória a Jesus. Altar desta noite, glória a Deus. Glória a Jesus por tudo que ouvimos e vivemos. Quero orar por sua vida, quero orar por sua semana.
Em nome de Jesus. Paizinho querido, Deus eterno, Deus amado, nós te louvamos por tudo que o Senhor realizou nesse lugar, nas nossas vidas. Te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra. Te agradecemos por cada vida que o teu doce Espírito Santo convenceu de estar aqui essa noite. Oh, Paizinho, leva-os para suas casas em paz, debaixo da tua proteção e do teu cuidado. Deus, nos dá uma noite tranquila, um sono reparador. Eu profetizo na vida dos teus filhos uma semana